Capítulo 4. Arrependimento. O apelo de Deus aos cristãos para a salvação e bem-estar das suas nações. Arrependam-se. Quem escuta este chamado? É como se Jesus estivesse passando pelas nações e pelas igrejas cristãs hoje, batendo a porta do coração de cada um e chamando em voz alta, esperando que alguém o escute. Esse chamado é dirigido em primeiro lugar para a família de Deus e não para o mundo, porque o julgamento começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Mas a pergunta é: será que ainda percebemos quando Deus nos disciplina e julga? Se percebêssemos isso, responderíamos renovadamente com arrependimento, abandonando nossos caminhos pecaminosos. Pois quando Deus julga, Ele aguarda uma resposta. Ele espera pelo nosso arrependimento. Portanto, não se trata de uma questão de aguardar apenas o arrependimento dos descrentes, como resultado de evangelizações, por exemplo. Embora devêssemos realmente incluir esse aspecto em nossas orações. Não. Atualmente, é de vital importância que a família de Deus se arrependa. Certamente, temos uma grande necessidade de arrependimento como membros do corpo de Cristo. Pois mesmo em nossa vida pessoal, várias vezes temos endurecido nosso coração contra o Espírito de Deus. O último pedido de Jesus, para que todos fôssemos um e nos amássemos uns aos outros, temos respondido com divisão, ódio e crítica feroz uns contra os outros. Embora tenha acontecido uma melhora nos relacionamentos entre alguns ramos do cristianismo, quanta condenação, crítica, discórdia, discussão e disputas ainda toleramos entre as nossas várias denominações cristãs. Não nos tratamos como irmãos em Cristo e ainda estabelecemos muros doutrinários, embora o inimigo e todas as suas hordas já tenham se organizado para a batalha final. E os mais variados grupos já estejam unidos na frente anticristã. Nos dias atuais, a unidade interna é essencial, se quisermos ser fortes e resistir aos ataques do inimigo. A única maneira de atingirmos a unidade de amor, que foi a fervorosa oração de Jesus pelos seus seguidores, a fim de que pudessem ser um testemunho para o mundo, é pela contrição e arrependimento. A tragédia da divisão jamais cessará, a não ser que cada um de nós, em sua própria comunidade e denominação, comece a se arrepender pessoalmente, abrindo seu coração à crítica que receber de outros cristãos com pontos de vista diferentes. Em outras palavras, falta-nos o arrependimento, pelo pecado grave e óbvio que mancha nossas vidas como cristãos. A divisão dentro do corpo de Cristo, o arrependimento, também eliminaria nossa atitude de falta de amor, que é uma característica da morte espiritual, pois a contrição invariavelmente dá origem a uma vida nova. Onde há arrependimento, ali há felicidade e vida, segundo Martinho Lutero. Assim, nos dias atuais, a principal necessidade não são os melhores ou mais modernos sermões, estruturas organizacionais e convenções ecumênicas, mas sim o arrependimento. Este dom de Deus para chorarmos sobre a nossa falta de amor, censuras e críticas de uns para com os outros. O arrependimento tornou-se raro e dificilmente encontra-se em alguma parte. Nas evangelizações, as pessoas que estavam afastadas de Deus numa vida mundana se arrependem, abandonam seus caminhos errados e entregam sua vida a Jesus. Mas nós,
que frequentamos igrejas e congregações, sabemos realmente que nossa vida deveria consistir de arrependimento diário e encontros com Jesus, ajoelhando-nos diariamente aos pés da cruz, trazendo a Ele os nossos pecados, especialmente o pecado da desunião. Quando nós, como membros de um só corpo, cuja cabeça é Jesus Cristo, brigamos uns com os outros e invejamos um ao outro, pecamos contra o próprio Jesus. Este pecado pesa duramente sobre o corpo de Cristo e provoca o julgamento de Deus. Na Alemanha, há um pecado ainda maior pesando sobre nós cristãos. É o crime que a nossa nação cometeu contra Israel, o povo escolhido de Deus. 6 milhões de judeus foram assassinados, e por isso a ira de Deus está sobre nós. A culpa pesa especialmente para nós cristãos, pois quando ocorreu o terrível crime e milhões de judeus foram torturados cruelmente e mortos pela mão do povo alemão, a igreja do nosso país permaneceu em silêncio. Os cristãos não se levantaram como fizeram os dinamarqueses protestando contra a injustiça. Com exceção de um pequeno número de pessoas, os membros da igreja não se sentiram impelidos pelo desejo de ajudar os judeus a qualquer custo. Tampouco tocaram os sinos da igreja em sinal de alarme na noite em que as sinagogas foram queimadas. A igreja não teve a menor reação, um indício de que estava morta. Por causa do nosso silêncio, amontoamos culpa sobre nós mesmos e fomos atingidos pelos julgamentos que mais tarde caíram sobre a nossa nação. Nossas igrejas foram destruídas e milhares de alemães foram mortos pelos bombardeios. Refugiados enchiam as ruas e a cortina de ferro dividiu nosso país. Nós pecamos, mas onde está o arrependimento na igreja cristã? O Senhor espera que ela reconheça o que fez, confrontando-se com o fato de que a nossa nação, da qual somos membros, pecou contra a menina dos olhos de Deus, e que, ao contrário do bom samaritano, passamos pelo outro lado daquele que caiu nas mãos dos assaltantes, e não agimos como discípulos de Jesus. Passaram-se anos antes que os cristãos do nosso país gradualmente viessem a reconhecer este pecado. Realmente precisamos de um tempo antes que a primeira chama de arrependimento ardesse em nós, e até que tivéssemos uma nova atitude para com Israel, o povo escolhido de Deus, uma atitude de amor. Ainda assim, todas as tentativas para mostrar arrependimento e consertar os erros são apenas um grão de areia em comparação com o pecado horrendo que pesa sobre nós. Até os dias de hoje, podem-se ouvir vozes em nosso país, contestando: não tivemos nada a ver com isso, foi Adolf Hitler, foi a SS, agentes nazistas. Não estivemos envolvidos nisso e não podemos assumir a culpa. Como a Igreja de Jesus Cristo, devemos encarar de modo realista os pecados que podem ser encontrados em nossas fileiras, a divisão e outros pecados contra o amor, a falta de vontade de arrepender-se pelo crime cometido contra Israel, a dureza de coração e a autossegurança farisaica. Além disso, a comunidade cristã está infligindo a Deus o mais profundo sofrimento, quando em suas fileiras o Deus vivo é declarado morto. Afirmaram que Deus não se preocupa com o que acontece na vida humana. Nesse aspecto, estamos todos envolvidos indiretamente, porque a vida que vivemos frequentemente parece declarar que Deus está morto. Quando a teologia da morte de Deus
é propagada através do mundo todo hoje em dia, devemos reconhecer que não é um assunto puramente intelectual. Deus não é declarado morto porque o homem moderno não encontra mais espaço para ele em seu conceito do mundo, mas porque a espécie humana, inclusive nós cristãos, estamos mortos no pecado. Essa é a razão porque as pessoas atualmente declaram que Deus está morto. Devido às nossas ações cotidianas, a nossa falta de disposição para admitir nossos erros, nós cristãos declaramos que Deus está morto. Talvez sem que nos dessemos conta disso. Pois, se não queremos mais humilhar-nos diante de Deus e dos homens, reconhecendo os nossos pecados, se não queremos mais arrepender-nos, não necessitamos de um Salvador vivo. Então, afinal, não temos mais capacidade para formar um conceito do Deus vivo, cuja própria natureza é santidade. Em larga escala, os mandamentos de Deus, a santa proclamação da sua vontade, também são declarados mortos atualmente na Igreja, ou seja, são declarados inválidos ou desprovidos de obrigatoriedade, com uma argumentação aparentemente teológica. Com isso, está selada a declaração da morte de Deus. Nós nos conformamos com o espírito da nossa época, ao invés de levantar a bandeira contra os lemas malignos dos nossos tempos, que exigem que as leis, os mandamentos e a ética devem ser modificados e ajustar-se aos conceitos e às necessidades do homem moderno. Quem dentre nós se arrepende por causa de todas essas blasfêmias direcionadas a Deus pelos próprios membros do seu corpo? O espírito de contrição e arrependimento, de modo geral, tornou-se algo estranho para nós. A contrição implica em retornar para Deus. Entretanto, ao invés de arrepender-nos, exigimos que Deus se adapte aos nossos conceitos modernos. Visto que falta o espírito de contrição e arrependimento, os cultos das igrejas, evangelizações e outras reuniões cristãs frequentemente não têm nenhum poder e, por isso, não levam os seus participantes a lágrimas de contrição. Com que intensidade nós, os membros do corpo de Cristo, temos endurecido nosso coração. Não queremos mais ver o pecado pelo que ele é. Quando Deus é desonrado e blasfemado, os seus mandamentos abandonados, nós não encaramos isso como realidade. Também não vemos que quando o próprio Deus é declarado morto em sua igreja e seus mandamentos não são mais considerados como um compromisso, estes são os sinais dos tempos sobre o qual Jesus diz que deveríamos estar em alerta. Por isso, também não percebemos que, seguindo a multidão ou tolerando apaticamente a rebelião que irrompe contra Deus e seus mandamentos, estamos, na realidade, promovendo o avanço dos poderes das trevas nos tempos finais. O aumento da maldade e o esfriamento do amor, sinais que Jesus apontou especificamente para os tempos finais. Mateus 24:12. São postos de lado pela Igreja, como sendo de pouca importância, embora fatos e exemplos sem precedentes sejam alarmantes. Basta pensarmos nas tendências desses últimos anos. O aumento da criminalidade, a exaltação da brutalidade e formas pervertidas de sexualidade, o aumento do consumo de drogas que já levaram à escravidão milhões de dependentes, o crescimento alarmante de práticas de ocultismo, de espiritismo e até cultos e rituais satânicos. Tudo isso está acontecendo em nações cristãs, sim,
principalmente nesses países e até mesmo em suas igrejas. Quem encara isso como um desafio à oração, jejum e arrependimento? A Nínive, uma cidade pagã, foi profetizada a destruição se não se arrependesse. Mas o povo arrependeu-se, e este arrependimento o salvou. Quanto mais arrependimento deveria haver então em círculos cristãos atualmente? Jejum e oração, para evitar que um julgamento terrível caia sobre nós, por causa da nossa grande iniquidade. Nos dias atuais, poderíamos aplicar as palavras de Joel: toquem a trombeta, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Joel 2,15. Por amor a Jesus, que está cheio de compaixão quando vê a humanidade à beira da destruição, e por amor aos nossos semelhantes, vamos arrebatá-los do fogo. Judas, versículo 23. Nesse caso, o tipo tradicional de oração não é suficiente. É essencial orar com súplicas fervorosas e lágrimas. Senhor, poupa o teu povo e não o entregues à vergonha. Não deixes o teu povo do Novo Testamento continuar honrando a deuses falsos, e que te neguem e te desonrem, fazendo com que as nações e os não cristãos te escarneçam, dizendo: onde está o seu Deus? Há muito tempo, os servos do Senhor e o povo se arrependeram, começaram a chorar e a orar, e a resposta de Deus foi: então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. Joel 2,18. Não vamos deixar que Deus espere em vão por nossas súplicas e orações. Hoje também, Deus quer agir de acordo com a sua palavra. Agora, corrijam a sua conduta e as suas ações, e obedeçam ao Senhor, o seu Deus. Então, o Senhor se arrependerá da desgraça que pronunciou contra vocês. Jeremias 26:13. Assim, uma coisa é essencial: que nós, como cristãos, finalmente escutemos o chamado ao arrependimento, porque ele contém graça para nós, como indivíduos, bem como a um corpo e uma nação. Desperta, ó tu que dormes. Jesus Cristo está nos chamando hoje. Veja Efésios 5:14. A autossegurança significa morte. O fato de um dia termos estado vivos espiritualmente não nos ajudará se estamos mortos hoje e não vivemos no espírito de arrependimento pelos nossos pecados pessoais e os pecados da nossa nação. Deus instruiu o profeta Ezequiel a proclamar: se, porém, um justo se desviar da sua justiça e cometer pecado, e as mesmas práticas detestáveis dos ímpios, deverá ele viver? Nenhum de seus atos justos será lembrado, por causa da infidelidade de que é culpado e por causa dos pecados que cometeu. Ele morrerá. Ezequiel 18:24. Se um dia estivemos numa boa condição espiritual, mas agora não estamos mais, a condição presente é a que conta para Deus e não a anterior. A própria existência da nossa nação depende de nos arrependermos das vezes em que nos tornamos culpados. Senão, Deus nos punirá por nossos atos. Nosso destino eterno depende de nos arrependermos pessoalmente, pois somente aqueles que têm um coração humilde e contrito herdarão o reino de Deus. Por esse motivo, é vital não apenas para a nossa igreja, mas também para todos os membros do corpo de Cristo, que eles vivam no espírito de arrependimento e tenham um coração contrito. Nossa eficácia espiritual no corpo de Cristo
e em nossa nação depende de termos um profundo arrependimento por nossos pecados e os de nossa nação, e de nos prostrarmos aos pés daqueles que foram prejudicados por nossa culpa, e de estarmos dispostos a executar atos de amor por eles com um coração quebrantado. No poder que provém do arrependimento, os seus fiéis serão como luz e sal para o mundo. Se tivermos verdadeira contrição, teremos o desejo de corrigir o que fizemos de errado, de fazer o bem e demonstrar amor àqueles que temos ofendido ou contristado. Lemos na Bíblia que, de acordo com os mandamentos de Deus, quando alguém havia pecado, ele tinha de trazer uma oferta de culpa, e se havia roubado algo, não só tinha de restituí-lo, mas também era obrigado a adicionar 1/5 do valor. Levítico 5,16. Se isto era esperado na antiga aliança, quanto mais esses princípios se aplicam a nós, pessoas da nova aliança, quando corrigimos o que fizemos de errado, com contrição e arrependimento. O amor que Jesus alcançou para nós, pela sua morte sacrificial, anseia corrigir e fazer o bem sem medida, conforme ele nos pede no Sermão da Montanha. As pessoas que sinceramente lamentam seus pecados são gratas por qualquer oportunidade de fazer um ato de bondade àqueles a quem causaram dano. Quanta coisa boa seria feita em nossas igrejas e na nossa nação se vivêssemos em arrependimento. Quanta reparação seria feita que agradaria a Jesus. Feridas seriam curadas e fendas consertadas. Se o verdadeiro arrependimento busca e aprecia a disciplina, conforme diz Lutero, quanto mais buscará reparar o erro. Um coração quebrantado procurará fazer tudo o que for possível. Assim, nada há que traga tantos bons frutos em nossa vida quanto um coração contrito. Dessa forma, o arrependimento é o único alicerce sobre o qual tudo no reino de Deus deve ser construído. Assim, a nossa casa espiritual terá um alicerce firme e não será derrubada quando vier a tempestade. Todo o nosso serviço no reino de Deus, que não é construído sobre a contrição e o arrependimento, não terá duração eterna, não trará frutos. Se o arrependimento fosse uma vez mais o dom desejado por nós pessoalmente e pelas nossas igrejas, ele contém a maior das bênçãos e graça para todos nós. Busque e peça a Deus fervorosamente pelo arrependimento. Ele é a energia que renova toda a nossa vida. Do arrependimento surge uma nova vida, a vida divina, cuja característica é o amor.